Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras dos meses de junho e julho. E teve um pouco de tudo. Teve romances emocionantes até histórias que me fizeram refletir. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O primeiro livro que eu li em junho foi o livro nacional Todo Mundo Tem Mãe Catarina. Eu li esse livro para o projeto Lendo pelo BR e já tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas esse livro é sobre a jornada de Catarina, uma menina que começa o livro com 5 anos de idade, e ela foi criada pela avó. Ela lida com a falta da mãe e do pai, né? Até que um belo dia a professora pede para que as crianças façam uma atividade para o Dia das Mães, e aí a Catarina simplesmente diz: mas eu só tenho avó, eu não tenho mãe. E a professora fala: todo mundo tem mãe, Catarina. E a partir dessa fala da professora, a menina começa a buscar informações sobre a sua mãe, né? E nessa busca por informações sobre a mãe, ela acaba descobrindo também muita coisa sobre a avó, sobre a sua família como um todo e sobre si mesma. Então é um livro muito emocionante e que eu acho que ele retrata muito bem a jornada, né, a configuração da maioria das famílias brasileiras, né? Então é um livro que vale a pena ser lido. O segundo livro que eu li em junho foi O Menino que Descobriu o Vento, que narra a história real do William Kamkwamba, que é um garoto do Malawi, que aos 14 anos ele foi obrigado a deixar a escola devido à falta de dinheiro da família, e o país dele, ou a vila dele, foi assolada por uma grave crise de fome. Né? Então ele estava determinado a encontrar uma solução para ajudar a sua vila, e ele começa a frequentar uma biblioteca pública. Nessa biblioteca ele encontra um livro sobre energia eólica, e ele se interessa pelo que está escrito no livro, e ele vai usando sucata, peças de bicicleta e materiais descartados para construir um moinho de vento. Esse moinho consegue gerar eletricidade e bombear água para irrigar as plantações. Então, com essa invenção, o William não apenas salva a sua família, mas ele acaba atraindo a atenção da mídia internacional também. E ele se tornou um símbolo de esperança e de engenhosidade, mesmo diante das adversidades. Eu sei que existe uma série também que foi adaptada. Não sei se é uma série ou se é um documentário que tem na Netflix. Eu não assisti, só vi o livro e vale muito a pena ser lido. O terceiro livro que eu li em junho foi O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhada. E esse livro, ele mistura ficção e diário para retratar a vida de travestis em Córdoba, abordando temas como violência, identidade e resiliência. Então, a narrativa revisita a própria vida da autora, que teve que se prostituir para sobreviver enquanto estava na faculdade, e ela encontra na praça, que é o que aqui no livro se chama de parque, né, um grupo de mulheres, a maioria travestis, que formam uma verdadeira irmandade. Elas formam uma família, né? Elas criam uma rede de apoio e solidariedade, compartilhando as suas experiências e lutas diárias. A figura central da história é a tia Encarna, que atua como se fosse uma mãe para todas elas, né? Oferecendo um santuário em sua casa. A união entre elas se fortalece quando a tia Encarna encontra um bebê abandonado. E aí, esse bebê, ele é meio que criado por todas elas. Então, o livro, ele aborda temas como a vulnerabilidade social das travestis diante da violência, uma prática eugenista, né, que se tem em várias cidades, de, por exemplo, essa praça aqui teve um momento do livro que ela foi toda iluminada, né, e ela foi iluminada justamente para espantar as travestis daquele lugar, né. Então, o livro também traz a questão do preconceito contra a AIDS e as complexidades, né, ao mesmo tempo em que celebra essa irmandade e essa solidariedade entre as travestis. Esse foi um livro que me fez refletir muito e vai explorando várias camadas de leitura, mas eu senti que em alguns momentos a narrativa se perde entre muitas descrições, porque são introduzidas muitas personagens, sabe? Então, a narrativa vai se tornando um pouco cansativa. Mas é um livro que ele vale a pena muito ser lido justamente para termos contato, né, com essa realidade das travestis. Então, foi um livro que realmente me impressionou muito. Já chegando no mês de julho, eu li Incidente em Antares,
que é uma mistura de sátira social com realismo mágico do Érico Veríssimo. Então, basicamente, em Antares, que é uma pequena cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, está acontecendo uma greve geral que os coveiros resolveram aderir e numa sexta-feira 13, 7 pessoas morreram. Só que devido à greve, elas não puderam ser sepultadas. Essas 7 pessoas, elas não necessariamente morreram. Na verdade, elas resolveram se levantar do túmulo e revelar tudo o que elas sabem. Então, elas, né, como agora elas estão mortas, elas não têm nada a perder. Então, elas podem expor as outras pessoas poderosas da cidade, né? Então, assim, esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte nós temos a apresentação, né, das 2 famílias que comandam a cidade e um pouco de um repertório político e histórico que está acontecendo naquele momento ali na região. E na segunda parte é onde de fato acontece o incidente, né? Então, aqui o Érico Veríssimo, ele conseguiu aliar essas 2 coisas. Então, tem um toque de humor muito grande aqui, porque esses mortos, né? A maneira como eles revelam tudo que eles sabem é uma maneira engraçada, mas também tem a crítica social, principalmente em relação à hipocrisia da elite, como os poderes são usados em benefício próprio, e também existe uma denúncia sobre a prática de tortura. Eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque já tem resenha aqui no canal, então assistam lá depois a resenha, tá? E o último livro que eu li no mês de julho foi 100 Anos de Solidão, esse clássico do Gabriel Garcia Marques. E esse livro é uma obra-prima do realismo mágico, que narra a saga de 7 gerações da família Buendia na cidade fictícia de Macondo. Então, a história aqui começa com o casamento dos primos, José Arcádio e Úrsula Iguarã. E é muito engraçado porque eles estão fugindo de uma maldição familiar, e a partir disso o livro vai acompanhando a ascensão e a queda dessa cidade, né, cujos habitantes e a própria família Buendia são marcados por paixões avassaladoras, guerras e principalmente a questão da solidão, né? Esse livro aqui, ele é um ciclo interminável de repetições e eventos fantásticos. Então, assim, o que pega nessa leitura, além de termos vários personagens com os mesmos nomes, as personagens também repetem os mesmos erros e vivem dramas muito semelhantes. Então, isso torna a leitura um tanto cansativa, porque quando eu estava lendo, eu estava avançando as páginas, eu tinha a sensação de que eu já vi isso antes, sabe? Uma sensação de déjà vu. E isso é proposital do próprio Garcia Marques, tá? O mérito desse livro, para mim, está justamente, além do realismo mágico, que é algo que me chama muita atenção, eu gosto muito da maneira como Garcia Marques trouxe os fatos históricos. Como ele trouxe a questão das guerras civis na Colômbia, como ele trouxe o massacre das bananeiras, e como ele traz o tema da solidão, que não é apenas algo individual, mas que aqui no livro também se torna coletiva. Então, assim, é um livro que eu ainda vou trazer resenha sobre ele aqui no canal, mas que me impactou muito, sabe? E eu até entendo quem não gosta e por que não gosta, porque realmente aqui tem assuntos polêmicos, questionáveis e incômodos de serem lidos. Mas é um livro que apesar dos pesares, eu gostei muito de ter lido. Então, essas foram as minhas leituras dos meses de junho e julho. Me conta aqui nos comentários o que é que você leu nesses meses e dessas minhas leituras, o que é que você se interessou em ler. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!